Esse é o vídeo de uma conversa entre o jornalista Piers Morgan e Douglas Murray. Piers, em um estúdio confortável, tenta aplicar a narrativa de equivalência moral entre Hamas e Israel a Douglas, que está na zona de guerra. Douglas desmonta o argumento destacando: "Eu vi o vídeo com imagens do ataque exibido apenas para jornalistas. Comparar o Hamas aos nazis é insuficiente. Até os nazis tinham vergonha do que fizeram. O Hamas tem orgulho." O que me preocupa sobre o que Israel está a fazer não são os seus esforços para se livrar do Hamas, mas sim a natureza particular do Hamas inserida entre as populações civis, com as enormes quantidades de vítimas civis que inevitavelmente ocorrerão, e esse número irá crescer cada vez mais e crescer. Não estaremos a criar aqui apenas uma oportunidade para uma radicalização muito maior de todos os jovens palestinianos que viram os seus entes queridos serem mortos. Porque imaginaríamos que no final de tudo isto eles vão querer fazer outra coisa, se não tornarem-se uma nova versão do Hamas ou quererem vingar-se do que aconteceu às suas famílias? Bem, duas coisas. Uma é, se você apenas seguir a lógica do que Barack Obama disse, então você simplesmente não deveria fazer nada se fosse Israel. Você deveria ser atacado e apenas sentar e dizer, ótimo, vamos esperar pelo próximo. Mas a segunda e mais importante coisa é que a sua pergunta pressupõe que existe uma espécie de população palestiniana pacífica em Gaza que adoraria uma solução de dois estados e depois algumas maçãs podres no Hamas. Acho que isso não é verdade, porque aqui uma das vítimas do festival de música, uma pobre jovem judia alemã que parece ter sido violada e depois brutalmente assassinada e levada nua para Gaza. Por que é que se pode encontrar, e qualquer pessoa pode encontrar isto online, uma multidão de cidadãos comuns de Gaza? Não foi o Hamas, não foi uma manifestação do Hamas, cidadãos comuns de Gaza cuspindo no seu corpo, batendo no seu corpo, mutilando ainda mais o seu corpo, enquanto descia a rua. Isso lhe parece, Piers, uma população plácida de tipos pacifistas que estão apenas esperando desesperadamente que uma solução de dois estados seja colocada de volta na mesa pela milionésima vez nos últimos 70 e poucos anos? Não me parece isso. Não, mas há mais de 2 milhões de pessoas em Gaza, e não havia 2 milhões de pessoas naquele vídeo. Havia algumas centenas, por isso não gosto de fazer. Sim, algumas centenas aleatoriamente. E você viu alguém dizendo, ei pessoal, parem, não devemos mutilar os corpos de garotas ou estuprá-las em público. Não, eu não vi isso. Mas então, o que você está realmente articulando? Corrija-me se eu estiver errado aqui, mas o que você está articulando não é realmente um endosso à punição coletiva, onde você assume que todos são culpados. Não. E se não enfrentarem o Hamas, também serão culpados. E é aí que as pessoas têm um problema, penso eu, com a linha moral aqui, que é se considerarmos todos os habitantes de Gaza igualmente responsáveis. Então isso não será punição coletiva, o que é ilegal. Bem, em primeiro lugar, há alguma responsabilidade para as pessoas em Gaza. Se você elegeu o Hamas e eles matarem o Fatah, eles permanecerão no poder por todos os anos seguintes. Receio que haja alguma responsabilidade das pessoas nessa situação. Você sabe, quando os alemães fizeram Adolf Hitler chegar ao poder e votaram nele, nós, na Grã-Bretanha, assumimos a opinião de que o povo alemão era responsável de alguma forma. Portanto, não sou a favor da punição coletiva em si, mas também não sou a favor desta ideia de que há algo único a acontecer no contexto israelita de Gaza que nós, na Grã-Bretanha, não conseguimos compreender. Na verdade, existe uma coisa única. Nós, na Grã-Bretanha, na nossa própria história, fizemos coisas muito semelhantes. Mas há uma coisa única. A população de Gaza é bastante singular, pois quase metade da população é composta por crianças. Essa é uma situação única. Não, vou lhe contar o que é de único na população de Gaza. É a única população do mundo onde as pessoas afirmam rotineiramente que os israelitas estão a cometer genocídio, mas que registra um aumento populacional constante. Quero dizer, isso me parece uma coisa bastante interessante sobre Gaza. Mas quanto à moeda moral, quero salientar um ponto muito importante, se assim posso dizer sobre isto, que é, você sabe, as pessoas muitas vezes abusam da história e dizem coisas o tempo todo sobre a única coisa que alguém da história sabe, que é sobre os nazistas. Aqui está algo que posso lhe dizer com absoluta certeza, Piers.
Não apenas tendo visto alguns resultados do que o Hamas fez no terreno aqui em Israel há algumas semanas, mas também tendo assistido aos vídeos das filmagens não editadas, que eu era um dos jornalistas que infelizmente foi autorizado a ver outro dia. Posso dizer-vos uma coisa, a comparação entre o Hamas e os nazis é insuficiente. E eu... Desculpe, é uma entrada. Entrada. Fique seguro, Douglas. Bem, bem, bem. Ok, de qualquer forma estamos bem. Você está bem? Let's just. Sim, tá tudo bem. Desculpe. Era um foguete vindo. Parecia que iria cair sobre nós. Sim, de que maneira aquele foguete estava vindo de Gaza ou de Israel? Sim, parece vir de Gaza. Então sim, tá tudo bem. Tudo bem. Isso vem acontecendo o dia todo. Deixe-me antes de prosseguirmos, Douglas. Quero dizer, como isso faz você sentir? O que aconteceu lá? Quer dizer, estou um pouco acostumado com isso. Estive na Ucrânia no ano passado, e estive em Kherson, Odessa e Nikolaev, e quando os russos os bombardearam, por isso estou um pouco habituado. Mas se eu conseguir terminar este ponto, você sabe isso. Então há muita batida acontecendo, mas de qualquer maneira continuaremos. Bom, olha, se você precisa parar o Douglas, nós entendemos. Não se preocupe. Se precisarmos parar, vou correr pro abrigo, garanto. O que me impressionou, você conhece Pierce, ao ver a filmagem de 7 de outubro, foi que até os nazistas ficaram com vergonha do que fizeram. Você sabe, os batalhões SS que passavam os dias atirando na nuca dos judeus e empurrando-os para as trincheiras tinham que ficar muito, muito bêbados à noite para esquecer o que haviam feito. O alto comando nazista teve que contornar o problema do moral dos soldados, porque os soldados sabiam que não era exatamente assim que suas vidas deveriam ser. Eu te digo uma diferença muito grande. Se você olhar a filmagem bruta, e eu realmente espero que as pessoas, em uma escala mais ampla, não tenham que ver o que eu vi outro dia, se elas virem, verão algo que é pelo menos tão bárbaro quanto o que os nazistas fizeram. Mas aqui está a diferença. Eles fizeram isso com alegria. Eles estavam profundamente orgulhosos. Você vê pessoas arrancando a cabeça de um jovem israelense com uma pá e depois ligando para seus pais em Gaza e dizendo-lhes: pai, eu matei 10 judeus em minhas próprias mãos. Ligue para a mãe. Quero contar a ela como seu filho fez uma bela pintura. Sabe, volto a esse assunto, não estou exagerando. É muito, muito interessante e as pessoas precisam perceber. Tivemos esta situação com os nazis, onde eles também eram uma organização genocida antissemita, mas tentaram encobrir os seus crimes. O Hamas está realmente orgulhoso deles e disse que os fará até que o mundo inteiro esteja livre dos judeus. Portanto, sugiro que levemos isso a sério, e penso que Israel está levando isso a sério. Espero que continuem a levar isso a sério, mas acho que o mundo deveria levar isso a sério, e isso inclui a Grã-Bretanha. E quando ouço jornalistas britânicos, comentadores britânicos e políticos britânicos a dar sermões aos israelitas sobre o que devem fazer, penso, lamento. Isto demonstra uma falha no nosso país. Mostra que nós, na Grã-Bretanha, não podemos fazer cumprir as nossas leis. Nem sequer reforçamos as nossas fronteiras na Grã-Bretanha. Somos nós o elo mais fraco da cadeia de segurança internacional nesta matéria, e não Israel.